Pronto. Então, gente, só continuando, essa pesquisa de edema, ela é muito importante, por quê? Porque você vai junto, ela só inchada não tem problema. O problema é ela estar inchada e ter pressão alta. E aí ela corre o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? Que é uma complicação, depois a gente vai ver essas complicações durante a gestação. Se ela não está inchada, é só acompanhar a gestação normal. Se o inchaço é só no tornozelo, aqui perto do pé, mas não tem pressão alta, aí normalmente é porque passou o dia em pé, porque está caminhando demais, então a gente pede para ela botar as pernas para cima, descansar, né? Quando ela está com as pernas todas inchadas e tem pressão alta e ganhando peso, aí ela deve ser encaminhada ao médico, porque provavelmente ela está correndo o risco de ter pré-eclâmpsia e aí ela vai para o pré-natal de alto risco, né? Aí só com o médico para resolver. Se ela está com edema generalizado, o que é o edema generalizado, gente? Ela está toda inchada, a cara, os braços, as pernas. E tem ou não pressão alta, ela também tem que ser encaminhada para um médico, porque ela está com gravidez de risco, viu? Então, por isso que é importante. E como é que é feito esse edema, gente? Para você verificar se a pessoa está com edema, qual é a diferença do edema da gordura? Porque a gordura, gente, você aperta, ela não forma o cacifo. O que é o cacifo, gente? É aqui, você aperta e fica o buraquinho. Então, o nome disso é cacifo, né? C-A-C-I-F-O. Então, quando você aperta aqui, ó, fica apertando aqui nas pernas, aqui na região sacral, né? Aqui nas costas. Se você aperta e quando tira o dedo, fica esse buraquinho afundado, aí a gente diz que o cacifo foi positivo. Então, se o cacifo foi positivo, ela está com edema, viu? Então, toda vez também tem que verificar, principalmente na região das pernas, que é o local onde fica mais inchado, e aqui na região sacral, viu? Que é aqui perto do bumbum. E por último, a gente vai ver as orientações que devem ser prestadas à gestante, viu? Essas orientações, gente, elas são muito importantes, porque muitas vezes a gente pode até achar que elas sabem de tudo, mas às vezes nem sempre. Outras vezes, a própria gestante, ela não fala, né? Tem umas que perguntam tudo, é bom quando pergunta tudo, porque a gente sabe exatamente quais são as dúvidas dela, mas tem outras que não. Então, a gente tem que fazer algumas orientações, como usar roupas adequadas, então, não usar roupa muito apertada. Como a gente mora num lugar muito quente, preferir aquelas roupas mais leves, né? Se ela tiver condições, ela compra aquelas meias de compressão, que é aquelas meias Kendall, né? Porque o que é que aquelas meias fazem, gente? Elas diminuem o inchaço das pernas e o cansaço das pernas. Por quê? Porque ela fica apertando as pernas para o sangue que está lá nas pernas vir com mais facilidade para o coração. Muitas vezes o inchaço da perna, a gente diz que é dificuldade de retorno venoso. O que é o retorno venoso? É o retorno do sangue que está lá nas pernas vir para o coração. Porque, por exemplo, a gente em pé. Olha a dificuldade do sangue que está lá nas pernas subir para o coração. Então, muitas vezes fica lá embaixo e cria o edema, cria um inchaço. E aí, essas meias, você usando, o que é que essas meias fazem? Ela aperta. E aí ela sobe o sangue para vir em direção ao coração e por isso não fica, diminui o inchaço e diminui aquele cansaço nas pernas, viu? Então, se ela tiver condição, a gente diz para ela usar, que é muito bom. Usar sapatos baixos e confortáveis, né? Para evitar até risco de queda, porque é um grande problema em relação à gestação levar quedas, né? Usar suporte para o seio, usar um bom sutiã, porque durante a gestação a mama cresce, então usar um bom sutiã para que não tenha nenhum problema, hidratar bem a pele, ter uma boa higiene bucal, porque a gestante na gestação ela tem uma mudança no pH da boca e muitas vezes favorece a formação de cáries, né? Então, por isso que toda gestante, quando ela está grávida, a gente encaminha ela para a equipe de saúde bucal, para fazer uma avaliação, né? Ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação diversificada, comer muitas frutas, né? Controlar o peso, então não é para engordar demais.
O menino ele tem que crescer fora da barriga, não é dentro, é só o suficiente. Tomar bastante água para se hidratar. Cuidados com viagens, então aquela questão do cinto de segurança. Nunca passar o cinto por cima da barriga, então ele tem que ficar por baixo. Se você já está com a gestação já bem avançada, muitas, por exemplo, muitas empresas aéreas não aceitam, acho que só até 7 meses. Então, fazer as programações das viagens com mais cuidado. Não fumar e nem beber, porque tudo isso passa pela placenta para a criança, né? E a criança pode nascer com problemas, principalmente em relação ao crescimento dela, né? Em relação ao cigarro e ao álcool. Pode fazer exercícios, mas é assim, uma mulher que nunca foi na academia, engravidou, aí quer ir para a academia. Isso não, né? Mas se ela já tem um costume, não vai ter problema. E se ela fizer também uma caminhada, também é muito bom para melhorar na circulação do sangue. E também ter um bom repouso. A gente vai ensinar ela também medidas para ela diminuir a pirose. O que é pirose, gente? É azia, é a queimação. Muita gente acha que gestante tem aquela azia, aquela queimação, porque o menino é cabeludo. Não tem nada a ver, gente. Aquela azia ocorre porque o útero vai empurrando o estômago e o ácido do estômago vai subindo. Por isso que fica aquela queimação, viu? Que é a pirose, é o termo técnico que a gente chama de azia, pirose, tá? Náuseas, aquele mal-estar e vômitos, né? É muito comum durante a gestação a mulher ter essas azias, náuseas, vômitos e constipação intestinal. Quais são as medidas que a gente vai dizer para ela diminuir isso? Ela tentar se alimentar de forma adequada, ela nunca comer demais, se encher demais, porque isso faz você ter mais azias e vômitos. Em relação à constipação intestinal, que é o intestino preso, ela comer alimentos ricos em fibras, tomar muito líquido, né? Em relação à pirose, à azia, normalmente a mulher reclama muito de vômitos e de azia quando acorda de manhã cedo, quando é grávida. É o pior momento, né? E muitas vezes, quando você vai tentar escovar o dente, fica aquela vomitando aquela golda amarela. Que aquilo ali, gente, é puro ácido do estômago. Aí é que você vai sentir azia se vomitar aquilo. Então, o que é que a gente diz? Se você tiver com enjoo, não vai inventar de escovar o dente logo de imediato, porque você vai vomitar e vai ser pior, vai aumentar as azias, porque você está com o estômago vazio, o que tu vai vomitar é só o ácido do estômago, aquele negócio amarelado. Então, evite. Se mesmo assim não passar, você pode comer um biscoitinho de sal, não é biscoito recheado, é um biscoito de sal, uns 2 biscoitinhos daquele, para o estômago não ficar vazio. E aí, quando tu melhorar um pouco a náusea, você escova os seus dentes, né? Tomar muito cuidado para evitar tonturas e desmaio, principalmente no início da gestação. Tem mulheres que têm queda da pressão, e aí fica tendo tonturas e desmaios. Cuidado para não cair, né? Então, continuar sempre se alimentando para evitar isso. Ter boa higiene mental. O que é isso, professor? É porque, assim, muitas pessoas são muito pessimistas em relação à gestação. Então, você evitar esse tipo de pessoa que fica dizendo, aproveita para dormir que você não vai dormir nunca mais. Que você nunca mais vai voltar ao seu corpo. Essas coisas de gente que não tem o que fazer, né? Que fica deixando a gente evita esse tipo de conversa, tá? Em relação às atividades sexuais, pode ter sem problema, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Por exemplo, mulheres que estão com risco de aborto, aí tem que evitar a relação sexual, mas normalmente o médico fala isso. Uso de medicações só com prescrição médica, gestante tem que evitar ao máximo para não tomar medicamento, porque tudo que ela ingere vai passar para a criança, né? E muitas medicações podem causar problemas na criança, então tomar muito cuidado em relação a isso. Só tomar medicação realmente se for necessário e se o médico deixar. Por exemplo, é muito comum no início da gestação ela ter dor de cabeça. E aí, ó, por exemplo, dipirona não pode tomar. Então, é melhor fazer algumas medidas, como ir para um quarto mais escuro, tentar relaxar para ver se passa a dor de cabeça. Medidas para evitar cãibras, também é muito comum na gestação você ter cãibras. E aí, o que é a cãibra? Gente, a cãibra nada mais é que o músculo que se contrai e ele não relaxa. Então, aonde você tiver cãibra, você tenta alongar,
né? Você estica aquela região. Normalmente a gente sente muito na virilha, na perna. Então você estica a perna que normalmente a cãibra passa, né? E aí a gente vai também orientar quanto ao parto, como é o trabalho de parto e cuidados com o recém-nascido, né? Essa parte aqui vocês vão ver na disciplina de materno-infantil, que é isso, basicamente isso aqui, viu? Então, essas são as orientações que a gente deve passar para a gestante. Alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Da minha parte. Pois, gente, esse é o nosso assunto para a nossa segunda prova, que vai acontecer dia 20 de novembro, sexta-feira de manhã, tá? Já foi dividido os grupos, o primeiro grupo vai 8 horas da manhã, o segundo grupo vai 10 horas, tá bom? Vai ser esse assunto todo, né, de saúde da mulher todo. Quando for terça-feira, que a gente vai ter aula, no primeiro momento a gente vai fazer a revisão para a prova. Então, de preferência você já esteja com aquela atividade toda feita, porque eu vou fazer junto à atividade. Então, eu vou dizer mais ou menos como é que vai ser a prova, o que é que eu vou cobrar na prova, para ficar mais fácil para vocês estudar, até mesmo porque o assunto é muito grande, tá certo? Pode ser assim? Ok. Pois então a gente vai ficar por hoje, por aqui, né? Hoje é sábado, vamos terminar um pouquinho mais cedo, e aí terça-feira a gente volta com a revisão. Tá certo? Tá bom, professora. Pois tchau.